Uma produção. Bruá. O médico matador. Homicidas custodiantes, aqueles que matam as pessoas que têm a seu cargo e que deviam proteger ou cuidar, amas que assassinam os bebés, enfermeiros que tiram a vida a pacientes. São sempre casos terríveis, exemplos extremos dos bombeiros pirómanos ou dos polícias ladrões. Já entre os médicos que foram assassinos em série, o mais profícuo terá sido o inglês Harold Shipman, que estima-se terá assassinado cerca de 300 pessoas. Foi condenado em 2000, mas acabou por suicidar-se em 2004. Injetava nas suas vítimas overdoses de heroína. De resto, entre os vários esculápios detidos por assassinato, há muitos envenenadores como Thomas Neil Cream, o médico que no século XIX também intoxicou até à morte vários dos seus pacientes. Ou Swango, Joseph Michael Swango, também conhecido por Dr. Morte, o americano igualmente condenado em 2000, que nos seus doentes também aplicava doses letais dos medicamentos que estavam prescritos. Nascido em 1849, falecido em 1913. Portugal também tem o seu Doutor Morte, um brilhante Vicente Urbino de Freitas, um médico portuense formado na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, professor na Escola Médico-Cirúrgica do Porto, um homem de reconhecido mérito e notável carreira que envenenou pelo menos, e tanto quanto se saiba, repito, um dos seus cunhados e os seus sobrinhos. Mas possivelmente envenenou muito mais. Se assassinou mais pessoas não é certo, ainda que este tipo de perfil criminal seja habitualmente homicida em série, ao contrário do envenenador de vingança, por exemplo, tipicamente a mulher traída ou vítima de violência doméstica. E todos os doutores morte são envenenadores? Pergunta-se às vezes. Bom, nem sempre. Na verdade, a asfixia também é muito emprego entre os assassinos custodiantes, mas é natural que enfermeiras, enfermeiros e médicos assassinos em série gostem e prefiram drogas. Portanto, médicos ou enfermeiros envenenadores habitualmente matam em cadeia, non-stop, podendo igualmente e facilmente chegar às dezenas de vítimas. Afinal de contas, a bata, o disfarce é perfeito. O hábito faz o monge, a arma do crime limpa e acessível, e o controle do crime está altamente facilitado. O Dr. Vicente fez um bom casamento, gostava do poder, como também é evidente e comum neste perfil forense. Para reforçar a linhagem e o domínio, nada melhor que o enlace certo, e nada de amores espontâneos, românticos e de perdição, uma perca de tempo. Assim, o Dr. Monstro contraiu o matrimónio com Maria das Dores, filha de um rico comerciante de linhos. Monstro e Dores, sádico e masoquista, o par perfeito, um laço para a vida. Ela, em breve, perderia os seus dois irmãos, Guilherme e José, este último após ter sido consultado pelo cunhado e com sintomas típicos de ingestão de veneno. Alguns meses depois, os três sobrinhos de Maria das Dores, filhos dos seus irmãos falecidos, que passaram a viver com os avós, receberam uma encomenda suspeita de bolinhos e amêndoas que revelavam um sabor esquisito, provocando-lhes mal-estar. Estas crianças foram atendidas pelo tio médico, que lhes receitou eméticos e clisteres, com a recomendação que fizessem uma retenção tão longa quanto possível. Apenas Mário, o rapaz e o mais velho, seguiu a prescrição do Dr. Vicente Urbino de Freitas e viria a falecer com sintomas semelhantes aos do seu tio José. As suspeitas de envenenamento recaíram sobre o médico, acusado de querer ficar o único herdeiro da fortuna do sogro. Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, o médico e o monstro, ou O Estranho Caso de Dr. Jekyll and Mr. Hyde, é uma novela gótica publicada justamente na altura destes crimes. A obra é conhecida pela representação vívida do fenómeno de múltiplas personalidades, quando na mesma pessoa existem
tanto um caráter bondoso quanto um maligno. Um é médico, o outro assassino. E embora não exista propriamente o quadro de múltiplas personalidades, subsiste a patologia de personalidades escindidas ou clivadas, e Dr. Jekyll e Mr. Hyde de facto podia inspirar-se no caso de Vicente, o médico matador, nascido numa família abastada, respeitável, vaidoso, aluno fulgurante em Coimbra, clínico que não cobrava a consulta aos pobres, irmão de um milionário, marido presente, pai de 5 crianças, homem de família. Dr. Jekyll. Ser que envenenou o seu cunhado e depois foi atrás das crianças que tinha acabado de transformar em órfãos, intoxicando-as também, assistindo à sua excruciante agonia em que quase vomitavam as vísceras e se desfaziam em entranhas. Mr. Hyde. Pois é, confirma-se. O homicida custodiante recorre frequentemente ao veneno e quase sempre assassina pessoas com quem tem uma relação ou familiar ou como dependente, doente ou paciente. É interessante notar neste perfil psicológico que a maioria tem filhos, tal como o Dr. Vicente, e mais de metade vive, coabita com o cônjuge. Não, não é um solitário, um lobo solitário perdido na vida. A investigação atual aponta para a elevada incidência de problemas na infância entre estes homicidas, nomeadamente abuso psicológico e grande prevalência também de abuso físico e sexual. As principais motivações deste género de homicidas em série são os ganhos financeiros. Pois, os ganhos financeiros. Ainda que o prazer e o gozo em matar surjam com grande significância. Portanto, há um vasto recurso ao mecanismo de defesa mais evoluído e mais sofisticado, a sublimação, no qual o sujeito substitui o fim ou o objeto das pulsões, de modo a que estas se possam manifestar em modalidades socialmente aceites, com valor moral elevado, valor moral ou valor social elevado, tal como o bombeiro pirómano ou como um cirurgião que pode sublimar de modo socialmente válido e de forma altamente construtiva o seu gosto em retalhar corpos e cortar carne humana. Tudo bem? Muito bem. O problema é quando esse mecanismo de defesa falha, quando colapsa, quando deixa de ser eficiente, perde eficácia e a barragem começa a dar de si, o dique deixa entrar água que gota a gota vai danificando o sistema, a muralha que o indivíduo montou para gerir as suas pulsões. Então pode haver um curto-circuito, uma dose de morfina que vai do terapêutico ao letal em poucos milímetros e ainda menos tempo. Um ajeitar a almofada que passa do cuidado ao sufoco em meio gesto. Uma incisão que começa com o rigor do bisturi e acaba no banho de sangue da serra elétrica. Mas voltemos ao final do século XIX e ao nosso fulgente Dr. Vicente. Os seus 2 cunhados faleceram, portanto. Um deles, Guilherme Sampaio, morreu pouco depois de casado, deixando 2 filhos, Mário e Maria Augusta. O outro, José Sampaio Júnior, um diletante, enviou-voou cedo e tomou como amante a bela Miss Carter Lothy, uma inglesa caixeira no bazar dos irmãos Barella no Chiado. No seu último Natal, Sampaio Júnior foi ao Porto para tentar obter a bênção do seu pai, mas faleceu uns dias depois num quarto hotel, vítima de congestão cerebral, numa agonia horrorosa, com vômitos sanguíneos que se deitaram fora por indicação do cunhado, Vicente Urbino de Freitas, que tinha sido chamado para o auxiliar. Quase 4 meses depois era a tal Páscoa, véspera de Domingo de Ramos. António Sampaio e a mulher Maria Carolina tinham então a seu cargo, na casa da Rua das Flores, 3 netos, sobrinhos do Dr. Morte, o Mário e a Maria Augusta, filhos do Guilherme Sampaio, o tal que faleceu, e a prima destes, Berta, filha do recentemente falecido José Sampaio Júnior, o tal que perdeu a vida no quarto hotel. É em nome dela, da Berta, que chega uma encomenda contendo amêndoas pascais.
não conhecendo o nome do remetente, um nome estranho, Dom Lúcio Artins. Fixem este nome, Dom Lúcio Artins. A avó determina que ninguém lhe mexa. Só no dia seguinte, domingo, resolve finalmente abrir a encomenda. Lá dentro encontra então 3 caixas de cartão, cada uma com amêndoas brancas e de cor e um bolinho de coco recheado de chocolate. Os doces são embrulhados em papel rendilhado, enfeitados com uma fita branca de seda, com um laço tão bem feito que se via que tinha sido dado por mão delicada, como se indica no processo em tribunal. Burguesia bem posta, habituada a receber ofrendas diversas e variadas no domicílio, não se estranhou a prenda. A avó Maria Carolina acabou por dar as amêndoas aos 3 netos. Na segunda-feira, verificando que tudo ia bem, deixou-os comer o bolo e provou também ela, considerando que tinha um gosto péssimo. Quem acaba por mais comer é o Mário. Já tinha então 13 anos e momentos depois, vendo as crianças muito agoniadas, a avó manda administrar-lhe sais de frutos e chama ao boticário. Os netos acabam por vomitar tudo e deitam-se à hora de costume, dormindo bem. No dia seguinte, despertaram restabelecidos, mas ainda assim a avó decidiu apelar ao genro Vicente, ao doutor Matador, doutor Morte, explicando-lhe o que se passou. O doutor Morte receita café e água morna. Insiste também na importância de dar às crianças uns clisteres de cidreira antes de se deitarem, para evitar que lhes sobrevenha alguma inflamação. É ele mesmo que prepara a infusão e administra essa infusão ao sobrinho Mário, tendo a criada Maria Luísa feito o mesmo às meninas. Determinou ainda que depois conservassem o líquido no intestino tanto tempo quanto possível. A Berta e a Maria Augusta expelem-no, mal o tio sai. Só o Mário observou criteriosamente a prescrição. De manhã o rapaz acorda muito mal disposto, cheio de suor, cheio de vômitos. A irmã e a prima queixam-se de dores de cabeça e o doutor Monstro, o tio Morte, apareceu logo cedinho e prescreveu mais clisteres de cidreira aos meninos, aos sobrinhos. Uma vez mais as raparigas expeliram-no depressa, mas o Mário, outra vez, manteve no intestino e adormeceu profundamente. Acordou pouco depois, contorcendo-se com dores. Mamãe, eu morro! O clister do tio matou-me e eu não queria morrer. Anda à casa à roda, não o vejo. Em desespero, a avó pegou nos netos e correu a chamar o genro, que já estava pronto para sair de chapéu na cabeça, que, quando viu as crianças, foi o próprio doutor Matador, o médico Matador, que anunciou: foram envenenadas. Bom, o colega médico Adelino Leão da Costa foi também chamado e o Vicente informou que os sobrinhos tinham sido envenenados por doces vindos de Lisboa, omitindo a administração dos clisteres. Chegaram depois mais 2 colápios, um deles de alcunha o Janota. Quando este último entrou no quarto, o Mário já estava morto. Convicto de que tinha havido crime, um desses médicos convocou o comissário-geral da polícia. Nessa altura, Vicente aproximou-se da sogra e sussurrou-lhe: o comissário é um canalha, um francês. Nunca lhe diga que tratei os miúdos. Depois de ouvirem este podcast, passem também pelo meu. O Como Assim? Eu sou a Ana Ni, sou nutricionista, mas não sou talibã da alimentação saudável. Semanalmente, às quintas-feiras, falo de uma forma descomplicada da alimentação saudável. Espero que me ouçam em breve. Claro que depressa começa-se a reparar na coincidência dos sintomas de Sampaio Júnior, o falecido pai da Berta, da menina Berta, e forma-se a convicção de que seria o mesmo homicida. Quando finalmente a avó contou à polícia o episódio dos clisteres de cidreira, o tratamento nada convencional para esta situação, os investigadores, claro, começaram a dirigir a sua atenção para o Dr. Vicente, que poderia ser até o principal interessado no crime, posto que seria uma das pessoas que mais lucraria com as mortes das crianças. Se os sobrinhos morressem, a fortuna do sogro seria toda herdada pela sua mulher, Maria das Dores, ou seja, por ele próprio. Interrogado pela polícia, o médico Matador contou ter estado em Lisboa em casa de um velho amigo, o professor de letras, o
famoso professor de letras Adolfo Coelho, a fim de seguir de perto a tradução de um trabalho seu. Revelou também que a 27 de março partira para Lisboa no rápido, com o mesmo propósito, mas perdera o comboio na estação de Coimbra por força de um acidente intestinal, regressando ao Porto na madrugada de 28. Ora bem, por esta altura já o crime da Rua das Flores assumia destaque de um acontecimento nacional em toda a imprensa, relegando praticamente para segundo plano as ondas de choque do ultimato britânico de janeiro desse ano. É verdade. A imprensa deu eco às investigações, apontando o Vicente Urbino de Freitas como o principal suspeito. Foi então recuperado o caso do Sampaio Júnior, o tio das crianças, pai da Berta, que tinha morrido assistido pelo Dr. Vicente, tinha morrido no hotel, no tal Natal, quando vinha pedir a bênção para se casar com a inglesa, sendo que este, de facto, tinha-lhe aplicado, o médico matador, uma injeção de água destilada e pilocarpina que o tinha deixado prostrado na cama, coberto de suores frios e completamente gelado, verificando-se ao recuperar os sentidos que também tinha perdido a visão. Outro médico tinha-lhe diagnosticado uma congestão cerebral, recomendando que fossem aplicados estimulantes sobre a pele e clisteres purgativos. Mas no dia 31 de maio, Sampaio Júnior parecia melhorar. Depressa, teria que ser algaleado devido à retenção da urina. E perante este cenário, o Dr. Vicente, o Dr. Morte, achou conveniente a aplicação também de uma injeção de cafeína que ele próprio preparou. Eram 2 da tarde. Sampaio Júnior morreria 4 horas depois, numa agonia pavorosa. Com o avolumar das suspeitas de ter existido mão criminosa também na morte do cunhado de Vicente, o corpo deste foi exumado e autopsiado a 10 de abril no cemitério de Agramonte. Tinha sido sepultado há 3 meses e 8 dias, portanto encontrava-se já num estado de putrefação adiantada, tornando impossível observar indícios apreciáveis de lesões que explicassem as causas de morte. Foram recolhidos restos quase liquefeitos da massa encefálica, estômago, intestinos, pulmões e coração, a fim de serem analisados no Laboratório Químico Municipal do Porto. 4 peritos foram arrolados para proceder às análises toxicológicas dos 2 cadáveres e dos alimentos suspeitos. Já em Lisboa, a polícia descobriu que o médico esteve no Hotel Central de 5 a 8 de março, o que contrariava a sua informação sobre a estadia em casa de Adolfo Coelho. Portanto, este historiador, aliás, acabou por entregar à polícia 4 cartas que o Dr. Morte, que o Vicente, lhe escrevera, pedindo-lhe que fosse cúmplice da sua mentira para, supostamente, proteger uma mulher casada com o qual se envolvera. Lê-se assim nessa carta. Amigo, é inconveniente ir aí pessoalmente e por isso impõe-se-me escrever-te e confiar como devo em ti. Sabes o que ocorreu aqui, não sabes, porém, que uma leviandade que profundamente lamento me fez ir aí há um mês aproximadamente e por 2 vezes com intervalo de dias por causa de uma mulher casada, cujo nome devo respeitar. Viram-me pessoas daqui nas idas e voltas e caso, pelas inquirições que agora se fazem, me obriguem a declarar o motivo que aí me levou, só tenho para me salvar o recurso de apelar para ti, dizendo que aí fui pela necessidade de pessoalmente resolver contigo dúvidas sobre o meu trabalho que tens aí para rever. Confio tanto na tua amizade e na tua crença em que deves considerar-me inocente do horroroso crime cometido que não duvido que aquieças ao meu pedido. Portanto, basicamente, o Dr. Morte solicitava que o Adolfo Coelho mentisse com quantos dentes tinha na boca para lhe salvar a pele. Coisa que Adolfo Coelho não fez. Novamente interrogado, o Vicente assegurou que não tratou as crianças, aconselhando a sogra a dar-lhes um vomitório e sal de frutas e que chamasse um médico. Admitiu ter mentido sobre as pernoitas em casa de Adolfo Coelho, mas voltou a afirmar que essas mentiras eram piedosas porque era para preservar a honra de uma mulher casada. Mas claro que essas explicações não convenceram a polícia, que acabou por ordenar a sua detenção. O Dr. Vicente, o médico matador, foi então detido.
O Dr. Morte foi encarcerado na cela número 13 da cadeia da Relação do Porto, sendo depois ouvido durante 3 dias no Tribunal de São João Novo, perante estridentes manifestações populares a pedir que fosse feita justiça. Mesmo sem serem conhecidos os resultados dos exames toxicológicos, o Ministério Público acusou-o das mortes de Sampaio Júnior e de Mário, do sobrinho Mário, e do envenenamento das meninas e da avó. A família ofereceu uma pensão mensal à mulher de Vicente, à mulher do médico matador, Maria das Dores, que esta rejeitou, nunca deixando de dar o seu apoio incondicional ao marido, mesmo que supostamente ele andasse com uma mulher casada, não é? O processo prolongou-se por mais de 3 anos, durante os quais surgiram boatos que deram ao médico como suspeito de outras mortes, incluindo uma filha recém-nascida, havendo muitos que o consideram um assassino em série. Os resultados das análises foram conhecidos no final já de 1890, não foram detectados alcaloides nas vísceras de José Sampaio Júnior, devido obviamente ao muito avançado estado de decomposição, mas nas vísceras de Mário os peritos identificaram 2 alcaloides vegetais altamente tóxicos, morfina e delfinina, sendo a quantidade da primeira em proporção notável e bastaria só de per si para determinar a morte de uma criança. Lê-se então nos documentos do tribunal. Nas vísceras e na urina de Mário foram também detectadas outras substâncias como a narceína, uma das principais componentes psicotrópicas do ópio. As análises às amêndoas coloridas, às amêndoas de Páscoa coloridas, não revelaram a existência de qualquer substância tóxica. Não se falou mais nada e os peritos concluíram então que a morte foi causada por um envenenamento por morfina e delfinina. A partir desse momento, a estratégia da defesa passou por invalidar o resultado das análises toxicológicas. Se não houvesse envenenamento, não haveria crime. E começou então uma louca batalha jurídica entre reputadíssimos toxicologistas. Ou seja, a batalha passou a ser científica na barra do tribunal, perito para cá, perito para lá, relatório para cima, relatório para baixo. A 10 de junho de 1892, o Supremo Tribunal de Justiça aceitou o recurso da defesa em relação ao envenenamento da avó, netas e criadas, já que os médicos que as examinaram concluíram que elas estavam bem, estavam em estado regular de saúde, bem como o de Sampaio Júnior por não ter encontrado veneno nas suas vísceras. Portanto, desses, o Dr. Vicente já estava safo. Contudo, a mesma instância judicial indiferiu o recurso em relação ao caso de Mário. O médico matador seria então julgado sob a acusação de ter envenenado o sobrinho. Uma semana antes do início do julgamento, a Maria das Dores apresentou-se perante o juiz, suplicando-lhe, rogando-lhe que permitisse ao marido ir a casa despedir-se da filha Maria, de 15 anos, que se encontrava moribunda, doente de tuberculose. Dias depois começou o julgamento no Tribunal de São João Novo, pejadinho de curiosos, ociosos e estudantes. Um dos médicos que tinha acorrido à casa dos Sampaios apresentou a convicção de que os sintomas observados nas crianças tinham sido produzidos pela ação do ópio ou de um dos seus alcaloides, como a morfina, mas não poderiam explicar-se pela ingestão de uma dessas substâncias quando se queixaram da primeira vez. Se o indivíduo não morre com os alcaloides, estes são rapidamente eliminados do sangue, muito rapidamente mesmo, e os sintomas desaparecem e eclipsam-se. Portanto, na sua opinião, teriam existido 2 envenenamentos. 2, não 1, mas 2. Um dos momentos mais dramáticos no tribunal, no longo julgamento, foi o depoimento de Maria Carolina Sampaio, a avó da vítima, a avó do Mário. Numa sala onde o silêncio suspendeu o tempo e a respiração, todos os ruídos e a dispersão, a senhora descreveu os acontecimentos, com detalhe. Depois levantou-se da cadeira e apontou de dedo em riste para o genro como uma pilha de sal. Juro aqui, diante de Deus e dos homens, que foi este homem que matou o meu filho José
E o meu neto Mário foi este homem a cuja mulher o meu marido dava 10 libras por mês para alfinetes, a quem eu dei um conto de reis para ir ao estrangeiro, onde foi aprender os venenos para matar a minha família. A multidão ficou histérica, a salivar. Ouvido no dia seguinte, o réu negou novamente ter cometido o crime. A acusação estava com dificuldades, até porque era claro que não fora ele o remetente da encomenda com os doces envenenados, uma vez que estava no Porto quando ela foi expedida de Lisboa. Mas o mistério foi resolvido com o inesperado aparecimento de uma testemunha fatal para as aspirações da defesa. Brito e Cunha, o guarda-livros do Banco Paris-Rio, acabadinho de regressar do Brasil, afirmou ter apanhado um comboio para Lisboa no dia 27 de março de 1890 na companhia da esposa e dos filhos. Na carruagem onde viajava, conheceu um homem que usava óculos escuros e tinha o chapéu derrubado sobre os olhos e a gola do sobretudo voltada para cima. Conversaram sobre o ultimato inglês e depois, entre as estações de Ovar e de Aveiro, este pediu-lhe um favorzinho. Como a ele lhe era conveniente ficar em Coimbra, não se importaria então Brito e Cunha de enviar de Lisboa uma encomenda postal para o Porto? Tratava-se, assegurou, de um galanteio por parte de um amigo que queria surpreender a noiva, dando-lhe a entender que se encontrava na capital quando era certo que já estava no Porto. Brito e Cunha anuiu, fez a vontade. Quando no Brasil soube dos crimes, claro que o senhor Brito e Cunha desconfiou logo que o homem com quem falar era afinal o médico matador, Vicente Urbino de Freitas, e não Lúcio Artins. Lúcio, nome do diabo. Os exames toxicológicos, aliados à prova testemunhal, embora circunstancial, e às evidentes contradições em que Vicente acabou por cair, condenaram-no. Coletivo de jurados, é verdade, houve um coletivo de jurados, à boa maneira americana, deliberou e por maioria que o réu era culpado e condenou-o a uma pena de 8 anos de prisão, seguida de degredo por 20, que era uma pena que existia e que era relativamente comum na altura. Degredo. Ficava expulso do país, uma espécie de apátrida. Portanto, 8 anos de prisão, seguidos de degredo por 20, ou em alternativa 28 anos de degredo, 8 dos quais em prisão num país. À saída da audiência, segundo conta o Comércio do Porto, o Vicente lançou-se nos braços da esposa, da Maria das Dores, havendo ali uma dolorosa cena de lágrimas. A defesa recorreu, mas sem resultados. A pena foi agravada para 9 anos de prisão, seguida de degredo por 20 anos, os 2 primeiros dos quais passados na prisão. Vicente tornou-se então no presidiário número 544 da prisão da penitenciária de Lisboa, cela número 62, com 4 metros de comprimento e 2 de largura e uma pequena fresta para permitir a entrada da luz. Enfim, lá cumpriu a sua pena e o médico matador seguiu para o degredo e para Angola em 1901, já depois de ter recebido a notícia do falecimento do irmão, que arruinara a sua fortuna na tentativa de o absolver. Sim, o tal irmão milionário. Mas as tragédias não ficaram por aqui. Um ano depois caiu-lhe na cabeça um Romeu e Julieta. O seu filho Emílio, rapazinho bem parecido e tocado na França e na Bélgica, suicidou-se depois de ver gorado o seu sonho de casar com a professora das suas irmãs mais novas, Clementina de Moraes Charmento, de 18 anos como ele. Uma semana depois, Clementina foi encontrada morta na cama, vestida de preto dos pés à cabeça, e a segurar o revólver que lhe tirou a vida. Numa carta dirigida às irmãs de Emílio, pedia-lhes para ser sepultada no jazigo da família, dizendo: "Vim cumprir o meu juramento. As nossas vidas pertenciam-se. Vivíamos ambos até que ambos morrêssemos." O rei Dom Carlos acabou por conferir a Vicente a comutação da pena restante, sob a condição de não ficar no território português, e o médico acabou por ir para o Brasil. Ora bem, em terras de Vera Cruz, viu por 2 vezes rejeitados pedidos para exercer medicina. Mas por ter ignorado essas decisões, o Diretor-Geral da Saúde Pública processou-o
por exercício ilegal da medicina e enviou uma circular às farmácias proibindo que aviassem as suas receitas. Apesar disso, a opinião dominante no Rio de Janeiro era de que o médico matador, o Vicente Urbino de Freitas, não era o culpado do crime da Rua das Flores, passando o seu consultório a receber uma grande clientela. É verdade, fila à porta do Dr. Vicente para serem recebidos. Uma representação de portugueses e brasileiros convictos da sua inocência pediu então ao rei Dom Carlos a revisão do processo, mas sem sucesso. Apesar disso, o médico viveu anos de bonança, de grande vantagem no Brasil, e só os terminou em 1910, o ano em que a República foi instaurada em Portugal, e depois de então ter morrido a sua filha Maria Helena, doença súbita, exatamente 65 dias depois de enviuvar do seu marido, o poeta Rodrigo Solano, e pouco mais de um ano da morte de ambos os seus filhos, Rui e Vasco. Ou seja, só tragédia. Já tinha perdido uma filha por tuberculose, depois o Emílio suicidou-se e depois a Maria Helena morreu de doença súbita. Essa Maria Helena, essa filha do Dr. Morte, que já tinha enviuvado do poeta com quem estava casada e que também já tinha perdido os seus 2 filhos. Enfim, só mortandade à sua volta. Após a onda libertária da República lhe ter levantado a interdição de regressar ao país, então o Vicente voltou ao Porto em setembro de 1913, quase 20 anos depois, em busca de novos elementos que provassem e por fim estabelecessem a sua suposta inocência. Estava determinado a não morrer sem conseguir uma revisão do seu processo. Mas pouco depois de chegar à cidade no paquete alemão König Friedrich August, deu uma longa entrevista ao Jornal da Tarde. O trabalho foi publicado em 30 de setembro, 1 de outubro, apresentando o retrato de um homem dominador que nunca permitiu aos entrevistadores penetrar no mistério da sua vida, revelou Martins Ferreira nessa mesma folha. Porém, o médico matador adoeceu gravemente e regressou a Lisboa. Aos 64 anos, 23 dos quais passados longe da sua família, uma pneumonia infecciosa pôs fim à sua atribulada vida, cerca de 3 semanas depois de ter regressado. Urbino faleceu na companhia da sua fidelíssima mulher, que numa devoção quase religiosa nunca quebrou a fé inabalável na sua inocência. O médico matador, o Dr. Morte, foi sepultado no cemitério da Lapa, no jazigo da família. Até hoje ainda não conseguiu descansar em paz.